A vida pode ser mais leve. Que felicidade para mim estar aqui com você. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Olha, eu vou te falar, meus amados amigos, que essa música é muito bonita e todos nós conhecemos, né? Uma letra belíssima, de uma melodia incrível e que nos traz grandes reflexões para a vida. Só que tem uma frase que eu trago aqui, você me conhece muito bem, sabe o quanto eu sou apaixonado por frases, né? As frases para mim funcionam como se fossem placas direcionando o melhor caminho, aonde temos que ter mais atenção e assim sucessivamente. Mas essa frase que eu quero trazer para você é: o que faz a diferença não é apenas o que nós sabemos, é o que nós fazemos com o que nós sabemos. Não adianta, meus amados amigos, termos conhecimento e não aplicar. É claro que absorver conhecimento é um maravilhoso começo, naturalmente. Não podemos deixar de falar isso e reconhecer essa importância. Mas se você tem conhecimento e você não aplica, tem uma conta que não fecha. Alguma coisa aí está errado. É como se você tivesse uma conta bancária bem confortável e tivesse, enfim, com contas do dia a dia, como água, luz, telefone, atrasada. Ué, para que você tem esse dinheiro se você não utiliza em benefício próprio e, consequentemente, benefício das outras pessoas? Saber viver é o desafio de todos nós. E não precisa levar em consideração se você tem 20 anos, 50, 80. Talvez você esteja vendo esse vídeo do lado do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Todos nós estamos aprendendo a viver de alguma forma, em algum momento. Estamos em escala de conhecimento diferente. Os ciclos se renovam, só que em frequências e momentos diferentes. Olha que coisa interessante. A Terra é uma escola. O planeta é uma divina escola. E nós temos lições a todo momento. Os fatos em si são as grandes lições. São os nossos professores. E aí, do mesmo jeito, na nossa vida acadêmica, que começa lá na nossa infância, nós fazemos aquelas provinhas quando nós somos bem criancinhas. Ligue a letra A frutinha que começa com a letra A. Aí tem lá um abacaxi, uma cenoura e um mamão. Então, consequentemente, você vai aprendendo. Isso é uma prova dentro de um nível de entendimento. Assim como nós vamos crescendo, e aí tem mais lições, tem mais responsabilidades, e aí vem a formação, vem o colégio, e aí depois vem a faculdade, depois vem a pós-graduação, depois vem o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, e assim sucessivamente. Tá tudo certo. O que o Divino Criador quer da gente? Que a gente caia? Que a gente passe vergonha? Claro que não. O Divino Criador quer que a gente aprenda e que nós passemos a vencer pelos nossos próprios méritos. Eu sempre lembro a você, nos nossos encontros aqui do nosso programa, sempre aos sábados 20h30 nos canais aqui do MAP, que o Divino Criador, ele faz tudo por nós. Ele fez esse planeta maravilhoso, fez você, eu, fez as pessoas que dividem a vida com a gente, nos deu essa oportunidade de experienciar, de viver. Enfim, nos deu tudo isso, mas tem uma coisa que ele não vai fazer por você. Aí você me pergunta, mas Hugo, o que o Divino Criador, tão maravilhoso que é, não faria por mim? Ué, ele não vai fazer, não é por falta de capacidade. Capacidade ele tem, além da nossa capacidade de compreensão, naturalmente, né? Mas ele não faz porque se ele fizer a sua parte, não foi você que fez, foi ele que fez. E ele quer que você faça. Como aquela criança, por exemplo, que está andando
E você não quer ficar levando aquela criança nos braços o tempo todo, porque ela precisa caminhar. Imagina só se você tivesse que precisar da ajuda dos seus tutores para caminhar até hoje. Imagina você com 20, 30, 50, 80 anos tendo que estar com a ajuda dos seus tutores para poder caminhar. Acho que não seria muito agradável para você. Seria um transtorno para a sua vida. O Divino Criador quer que nós sejamos aquilo que nós somos na essência, pequenos deuses. Mas nós estamos caminhando nessa escala evolutiva. E nesse estágio de entendimento, aqui na terceira dimensão, nós temos que aprender o título dessa música que nos sugere tão divinamente, tão brilhantemente, que é preciso saber viver. E perceba que tem uma hora que ele fala assim, se numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Porque, por exemplo, a flor, ela tem beleza, ela tem perfume, mas ela também tem seus espinhos, assim como o amor. Eu brinco dizendo que o amor, por exemplo, é uma fruta onde tem semente, espinhos e caroços, né? Nós temos que entender verdadeiramente que a flor, ela pode te arranhar, que também é uma forma dela se proteger. Quantas vezes nós também nos protegemos arranhando alguém? Claro que arranhar alguém não é sempre uma boa coisa, mas em alguns momentos nós fazemos isso inclusive pelo instinto. E que nós possamos pedir perdão quando assim for necessário e que nós possamos também perdoar. A grande verdade é que todos nós somos aprendizes, estamos caminhando rumo à luz, aprendendo a viver, servindo, amando e fazendo bem. Alguns ainda não estão aprendendo a viver, servindo, amando e fazendo bem. Estão olhando para o próprio umbigo, outros não estão olhando para nada, pelo menos não conscientemente. Mas olha, temos dois caminhos para o aprendizado. Uns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor. Em algum momento da nossa vida, ou alguns momentos, nós aprendemos por um ou pelo outro caminho. Quando nós despertamos um pouco mais de entendimento, nós começamos a controlar e nos flexibilizar para que a gente aprenda mais pelo amor, sendo mais compassivo, mais analítico, mais paciente, mais tolerante, mais amáveis. Porque a rigidez, ela nunca é bem-vinda. Até mesmo, por exemplo, numa tempestade, as árvores mais rígidas, elas se quebram, enquanto o bambu, que vive em comunidade, que tem flexibilidade, sobrevive muito melhor às tempestades, sobretudo pelas suas raízes profundas e pela sua flexibilidade e capacidade de viver em comunidade, pacificamente. Vai chegar um dia, meus amados amigos e irmãos, em que nós vamos descobrir que nós fazemos parte de uma família universal. E esse nível de consciência vai nos despertar para algumas coisas que não vale a pena brigar. Nós vivemos uma vida como se não fôssemos morrer. E morremos como se nunca tivéssemos vivido. Aprender verdadeiramente a amar, a entender, a compreender, a acolher, a abraçar e a nos abraçar, a acolher e nos acolher. Entendendo que cada um de nós está seguindo o seu caminho. Não tem ninguém querendo derrubar você, nem me derrubar. Até mesmo que quando a pessoa tem uma maldade para fazer com o outro, aquela maldade ela vai e volta. Isso é uma lei universal. Talvez se alguém fez uma maldade para você, esquece, corta esse elo, entrega para o Divino Criador e a justiça universal em algum momento vai saber a melhor coisa a fazer. Não é você fazer justiça com as próprias mãos, muito menos eu. Vamos entender que todos nós estamos caminhando rumo à luz. Como as plantas, por exemplo. Você vê que toda planta está sempre buscando a luz. Até no fundo do oceano, elas crescem rumo à luz. As árvores também são assim. Nós vamos nos melhorar. Isso é uma coisa inevitável. Mas, muitas vezes, como disse ainda há pouco, não queremos aprender pelo amor. E aí, consequentemente, aprenderemos pela dor. Porque aprenderemos. Isso é uma regra natural da humanidade. Se você tiver um celular, por exemplo, imagino que você tenha, eu posso sugerir que o seu telefone, teoricamente, é muito melhor do que você tinha há alguns anos atrás. E eu não preciso ter uma bola de cristal para dizer que seu próximo telefone, teoricamente, seja melhor do que o que você tem.
Talvez o seu carro hoje seja melhor do que você teve no passado, a não ser que teve alguma mudança financeira na sua vida. Mas seguindo a ordem natural, os carros atuais, os novos carros, as novas versões, substituem em tecnologia, em capacidade, durabilidade, os carros anteriores. Porque isso é uma regra básica, natural, da mãe natureza. Por que nós não vamos nos melhorar? Sim, sim, sim. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Escolher abraçar a paz, o amor, viver em paz interna, viver em paz no seu lar, promover a paz no lugar onde você está, ou viver em guerra. Aí você fala, mas Hugo, isso não é fácil, porque o meu marido, porque o meu filho, porque o meu vizinho. A gente sempre gosta de colocar a culpa no outro. Claro que muitas vezes o outro tem sua parcela de culpa, mas 50% sempre é nossa. Aquele que evita uma discussão está colaborando com a paz. Aquele que evita uma briga está colaborando com a paz. Aquele que não bota para fora sua raiva, sua ira, diferente do que nós aprendemos na infância, né? Que não podia voltar para casa apanhado, senão apanhava também, não é levar desaforo para casa. Isso é uma grande bobagem, porque entendemos claramente, como diz o nosso querido Geraldo de Aquino, que tanto nos brindou aqui com conhecimentos maravilhosos numa rádio espírita, né? Ele dizia que o forte não é aquele que grita. O forte é aquele que cala. Aquele que, diante de uma agressão, silencia, podendo muitas vezes revidar. E aí? Olha que coisa interessante. Vamos silenciar, acalmar. Sim, é preciso saber viver. Anote isso aí. E vamos nos entregar e nos integrar à vida como eternos aprendizes que nós somos. Olhando aqueles que dividem o teatro da existência conosco como o nosso irmão de jornada, entendendo que ninguém quer puxar o nosso tapete, porque quando a pessoa tenta puxar o nosso tapete, ela está puxando o tapete dela mesma, porque existe uma lei universal. Cedo ou tarde, a justiça divina, que é a nossa própria consciência, vai bater a nossa porta. A nossa consciência, meus amados amigos e irmãos, a nossa consciência é um santuário. Não adianta fingir demência e abstrair. O mal que nós fizermos pesará na nossa conta, sobre a luz e advogado de acusação e ou de defesa da nossa própria consciência. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz que quando a justiça divina, que é a nossa própria consciência, vem nos cobrar e nos encontra trabalhando na seara do bem, o divino Criador pede para que o cobrador, o credor, volte e que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Dessa maneira, meus amados amigos e irmãos, vemos claramente que trabalhar na seara do bem não é simplesmente um ponto aonde nós possamos inflar o nosso ego. É o destino de cada um de nós, porque a escuridão existe para que a luz possa brilhar. A noite existe para que o dia possa se renovar. A doença existe para que a gente possa contemplar e valorizar a importância do tesouro da doença, da saúde, né? A doença existe para que nós possamos contemplar esse tesouro da saúde, que muitas vezes temos e nem percebemos. Por isso que muitas vezes a doença vem nos visitar como despertadores que nos traz horizontes diferentes e nos faz valorizar aquilo que nós temos em abundância e muitas vezes não valorizamos. E talvez por ociosidade começamos a ver ou procurar pelos em ovo, procurar problema onde não tem. Nós somos tão complexos, nós seres humanos, que em muitos casos, quando não temos um problema, nós criamos um. Então, vamos combinar uma coisa?
Vamos aprender a viver. É preciso saber viver, levando uma vida muito mais leve. E olha, você que nos acompanha esses meses todos aqui no nosso programa, sim, a vida ela pode ser mais leve. Depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Vamos aprender juntos a viver. E por sinal, eu desejo a você nesse momento que você está, aonde você está, como você está, eu te desejo paz e bem. Paz e luz, paz, muita paz. Olha, eu sou Hugo Richard e desejo que a gente se encontre aqui muito, muito, muito em breve. Até logo. Tchau.